E no currículo, né, na organização curricular escolar, são 3 artigos destinados a esse tema, a esse tópico. O artigo 11º ao 13º coloca o que é o currículo, né? Como é que esse currículo escolar se desdobra na educação básica, né? Então, define currículo escolar como experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento cultural. Então, nós temos o conhecimento, conteúdos culturais, sociais, históricos, conhecimentos humanos, né? E que são as experiências escolares que se vinculam a esses conhecimentos, é currículo. A produção de conhecimento e a socialização desse conhecimento num contexto histórico, né? Um contexto sempre situado no contexto social e histórico específicos, né? O currículo também tem valores, porque, olha, não caiam jamais nessa armadilha que as provas de concurso trazem em relação ao currículo. Trazem sempre colocando o currículo como sendo apenas conhecimentos, como se os valores, atitudes e hábitos não fossem currículo. Completamente errado. Currículo não é só conhecimento. Currículo é conhecimento, valores, atitudes e hábitos. São os 4 eixos, pontos principais que formam um currículo, e não só conhecimentos. Então, quando nós vemos valores, valores também é currículo. E é currículo escolar formal. Também é outra armadilha que as provas de concurso trazem, dizendo o seguinte: olha, o currículo formal ele tem os conhecimentos. Já o informal, o oculto, né, o implícito, esse sim tem valores, atitudes e hábitos. Não. Valores, atitudes e hábitos estão no currículo formal também, né? E conhecimento não é só o científico, não. Popular, o senso comum, teológico, é conhecimento humano como um todo, né? Democracia, cidadania, práticas sociais também é currículo escolar também, e currículo está vinculadíssimo à construção de identidades, é claro, das identidades das pessoas. Que tipo de identidade, que tipo de aluno a escola, com esse currículo, quer formar. Então, isso também está explícito e implícito no currículo. Esses 4 pontos aqui, né? No artigo 3º, em relação ao currículo, nós temos uma questão que é fundamental que nós entendamos. O que significa disciplina, a pluridisciplina, ou multidisciplina, interdisciplina, transdisciplina. São 4 pontos que são fundamentais para o nosso entendimento. Ao invés de dar um conceito fechado, de uma maneira assim, quadrada, eu vou tentar dar, dar um exemplo mais coloquial, para que vocês possam entender, até porque vocês não vão precisar, na hora da prova, escrever o conceito, vocês vão precisar, vocês têm que entender para poder julgar. Então é diferente de vocês ter que produzir alguma coisa em relação a isso aí. Olha só, quando é disciplina, é que nós já sabemos. Matemática, geografia, português, história, física, química, são disciplinas estanques, separadas, fechadas, compartimentadas, como gavetinhas, né, desses conhecimentos humanos. Isso são as disciplinas. E aí, pluridisciplina é quando você tem, por exemplo, um projeto na escola, um tema na escola, como, por exemplo, diversidade cultural, um tema. Cada disciplina trabalha com o mesmo tema, só que não conversa entre si. Então, esse projeto é pluridisciplinar. É um projeto que é diversidade cultural. Esse tema é trabalhado em português, em física, em matemática, em história, em geografia, em química, etc. A diversidade cultural, um único tema, trabalhado em várias disciplinas, em pluridisciplinas, só que elas não conversam entre si. Elas não sentam juntas para poder ver quais são os pontos, quais são os meandros, as frestas que elas podem se interligar. Não. Apenas um tema só, trabalhado por várias disciplinas estanques, do mesmo jeito, né? Isso é pluridisciplina. Já na interdisciplina, aí é diferente. Nós temos, por exemplo, diversidade
cultural, um tema só. Cada disciplina, português, matemática, geografia, história, ciências, geografia, etc., trabalha o mesmo tema, só que interligado. Ou seja, o que aproximam as disciplinas, os professores das 6 disciplinas, que seja, daquela mesma escola, usam esse mesmo tema e aí ele trabalha de forma integrada. Trabalha usando um texto de ciências, ele trabalha em português. Então, ou seja, um exemplo de matemática ele usa para geografia. Ou seja, as disciplinas elas se integram. Elas encontram pontos em comum que fazem com que elas sejam, que se organizem e que não fique estanque, compartimentado. Então, ela vê o que é comum da minha disciplina com a outra disciplina. E aí a gente faz um trabalho integrado, né? Então, é diferente de eu pegar um tema só e trabalhar esse tema em cada disciplina sem nem conversar uma com a outra. É diferente. Agora eu tenho um tema só integrado entre as disciplinas. Isso é interdisciplinar, que é o que o currículo do DF defende, é o que as diretrizes também defendem, a interdisciplinaridade. Agora, a transdisciplinaridade já é algo metadisciplinar. Ele está além daquilo que nós entendemos como disciplina. Já é algo assim, as disciplinas elas acabam todas as fronteiras entre uma disciplina e outra. E aí nós temos uma amálgama única de conhecimento humano, que não dá para eu saber se aquilo que eu estou aprendendo é geografia, se é português, se é química, se é matemática, se é história. Não dá mais para eu poder fechar nessa gaveta aquele conhecimento, ou naquelas gavetas. Por quê? É uma amálgama única de conhecimento. Única, é uma coisa só. É como se fosse a filosofia antiga da Grécia, quando ainda não tinha ainda aquelas ciências separadas, se aprendia a filosofia antiga na Grécia como conhecimento humano como um todo. Aprendia-se. Aquilo não era português, aquilo não era geografia, não era história, não era química, não era física, era conhecimento humano. Então, é isso que é a transdisciplina. Acabou as disciplinas, encerrou os conhecimentos separados em disciplinas. Agora é uma coisa só, né? Então, mas as diretrizes, elas pontuam o quê? Que a organização curricular, na educação básica, deve ser alicerçada na interdisciplinaridade. É a interdisciplinaridade que deve alicerçar, que deve fomentar, que deve dar sustentação à organização curricular na educação básica. Por quê? Porque a gente pode estabelecer eixos temáticos, como por exemplo um tema, né? Um tema só. Eu dei um exemplo do tema da diversidade cultural, um eixo temático. Cada disciplina vai trabalhar, as disciplinas vão se integrar todas para trabalhar o mesmo eixo temático de forma conjunta, fazendo uma ligação entre elas, né, para trabalhar um eixo só, né? E é uma interlocução, uma integração entre os... Acho que esse gesto que eu fiz aqui de encaixe é o que mais ilustra bem a questão da interdisciplinaridade. É realmente o que uma disciplina tem, que encaixa na outra e você forma ali, né, uma interlocução, uma integração entre a disciplina no mesmo projeto, né? Que aí, então assim, nós temos aqui quatro formatos, né? 4 meios para se trabalhar com conhecimento, que pode ser o disciplinar, pluridisciplinar, interdisciplinar e o transdisciplinar. No artigo 3º eu coloco de forma clara que as diretrizes defendem o interdisciplinar como a forma mais adequada para a interlocução dos diferentes campos do conhecimento e se evitar a compartimentação das disciplinas de forma estanque, separada e que não conversem entre si, né? E aí, também, no artigo 13º também, traz as diferenças entre transversalidade e interdisciplinaridade. São 2 termos, né, que estão
Eles estão em relação um com o outro, mas são diferentes, né? Olha só, a transversalidade, temas ou eixos temáticos, como a diversidade cultural, um tema, um eixo temático, são integrados em todas as disciplinas. Refere-se a uma dimensão didático-pedagógica, ou seja, uma forma de fazer essa integração de uma forma que facilite o ensino e aprendizagem. Então, a transversalidade, que não é transdisciplinaridade, não confundam uma com a outra, né? Transdisciplinar não é transversal, tá? A gente pode confundir, são muitos termos, né? Então, a transversalidade está se referindo a uma dimensão didático-pedagógica de organizar esses aspectos aí em torno da facilitação do ensino e da aprendizagem. Já a interdisciplinaridade refere-se à abordagem epistemológica desses conhecimentos, ou seja, o que os conhecimentos que estão separados entre si o que eles têm em comum com outros conhecimentos. O que a matemática pode ter em comum com a geografia? O que a geografia pode ter em comum com o português? Então eu junto essa interlocução epistemológica entre os conhecimentos, essa integração, esse encaixe entre um conhecimento e outro, está se referindo à interdisciplinaridade. Então aqui coloca no artigo 13º que a transversalidade difere-se da interdisciplinaridade, é claro, né? Só que as duas se complementam, porque rejeitam a ideia de uma disciplina, das disciplinas estanques, soltas, compartimentadas em gavetas, né? E aí, no artigo 14º, coloca-se a questão da base nacional comum, né, e da parte diversificada. Né? Nós já vimos isso na LDB, nós também temos o que é base nacional comum, o que é parte diversificada. Né? E aí, nós entendemos aqui o que é base nacional comum no artigo 14º. Conhecimentos, saberes, valores produzidos culturalmente, expressos nas políticas públicas, né, nas linguagens, nos esportes, nas atividades artísticas, corporais, desportivas, nas formas da cidadania, movimentos sociais, etc. Tudo. Então aqui, no artigo 14º, faz uma conceituação teórica em relação ao que é a base nacional comum. E no artigo 14º, diz quais são as disciplinas da base nacional comum. LDB não traz de forma literal as disciplinas. LDB coloca, por exemplo, conhecimento do mundo físico e natural. Está relacionado à física, à química e à biologia, às ciências. Né? Conhecimento da história dos povos, história. Né? Ou seja, a LDB não traz de forma literal, textual, quais são as disciplinas que devem ser trabalhadas na base comum. As diretrizes trazem a língua portuguesa, matemática, história e geografia, ensino religioso, é base comum, educação física e arte. Não esqueça de ensino religioso. É um ponto que a gente pode ter confusão em relação a isso. Pode parecer que não, mas base comum. O que significa isso? O que significa ser base comum? Ser base comum significa que qualquer estado brasileiro, município, qualquer etapa, modalidade da educação básica vai trabalhar com isso aqui. A educação indígena vai trabalhar com isso aqui. A educação quilombola vai trabalhar com isso aqui. Porque isso aqui é base comum. Todos têm que aprender. Se for educação nacional, se for educação ligada, formal, oficial, ligada ao Sistema Nacional Federal de Educação, tem que trabalhar a base nacional comum. São essas disciplinas aqui. É isso que significa ser base comum. E a base diversificada é as diversificações em relação a cada cultura, a cada estado, a cada município, a cada região, a cada escola. Né? Então, essa base comum ela é fundamental que nós entendamos, porque todo o Brasil, nas diferentes etapas e modalidades da educação básica, tem que trabalhar a base nacional comum. Né? E no artigo 15º, diz o quê? Conhecimentos, são disciplinas, eixos, e também coloca também o que é fundamental em relação à base nacional comum no artigo 15º, é isso aqui.
não pode ser estanque. Base nacional comum e par diversificada não podem ser disciplinas separadas. Por exemplo, eu não posso dizer, o aluno ou o professor não sabe, isso aqui que eu estou estudando é base comum. Isso aqui que eu estou ensinando é par diversificada. Não. Base nacional comum e par diversificada são juntas, integradas, complementares. Não dá para separar uma da outra. Não tem como se separar porque é uma coisa só. Em língua portuguesa, que é base comum, lá tem par diversificadas junto, por exemplo, e elas não são estanques, separadas, não são distintas. Elas são colocadas em uma só parte, né? Que não tem como você separar qual seria, né? Então, aqui, no artigo 15º, coloca o que é parte diversificada. Enriquece e complementa a base nacional comum. É o estudo da cultura local, da sociedade, da comunidade local, daquela escola. Então, quem faz base comum? Os sistemas estaduais. É claro que a educação do Pará não é a mesma do Paraná. São educações bem diferentes. Então, os estados do Paraná e do Pará têm autonomia para poder, em cima da base comum que cada um tem, complementar com a parte diversificada, que é a cultura, a economia local, a comunidade. Os municípios podem fazer isso, né? As escolas também podem colocar a parte diversificada para poder complementar a base comum, né? Porque é o estudo daquilo que é pertinente àquela situação específica, àquela região, àquela comunidade, àquela escola, né? É nesse sentido. Então, por exemplo, a LDB, na parte diversificada, ela determina a inclusão de pelo menos uma língua estrangeira moderna, não pode ser latim, por exemplo, a partir do 6º ano do ensino fundamental. Por que a LDB diz que é na parte diversificada? Porque se fosse na base comum, nós teríamos aí uma língua só, o inglês. Teria que ser aquela língua para o Brasil todo. Só que a língua estrangeira moderna, ela entra na parte diversificada, porque cada estado, município, até mesmo escola, pode escolher que língua estrangeira moderna quer estudar. Tem estados do sul do Brasil que estudam alemão. Tem escolas e bairros de São Paulo, por exemplo, que estudam italiano, né? Ou então espanhol, ou inglês, que a maior parte do Brasil estuda. Ou seja, tá na parte diversificada. Por quê? Porque entra nessas especificidades culturais, regionais, locais, da própria escola, né, que pode escolher. Se fosse base comum, todo mundo teria que saber a mesma língua. Como também na parte diversificada, o artigo 15º diz também que é obrigatória a oferta, né, do ensino médio da língua espanhola. Tem que oferecer a matrícula facultativa, né? E também tem que ser oferecida também, possibilitada também do 6º ao 9º ano. Isso é o que as diretrizes repetem do que a LDB já trouxe, né? Então, é fundamental que a gente entenda, por exemplo, quando vocês percebem a língua estrangeira moderna, vocês vão entendendo o que é a parte diversificada e a base comum, né? Porque, na verdade, aí se, por exemplo, as normas que organizam a base comum e a parte diversificada são as mesmas, porque, na verdade, não há essa diferenciação, essa distinção clara, explícita, de uma em relação à outra. E outra questão que o artigo 15º traz, fundamentalmente, é a exigência de pelo menos 20% no ensino fundamental e no ensino médio, 20% da carga horária tem que ser destinada a projetos interdisciplinares. Então, a LDB e as diretrizes, principalmente, trazem de forma clara, explícita, direta, né, como uma exigência, uma imposição, que as escolas trabalhem de forma interdisciplinar quando forem organizar seus currículos. Ou seja, no mínimo 20% do tempo daquela escola tem que ser destinado à implementação de projetos interdisciplinares, né? Então, nós já percebemos que a interdisciplinaridade é algo fundamental, defendida, imposta, exigida pelas diretrizes, né? E aí, as diretrizes, no artigo 21º,
complementa um pouquinho o que a LDB já trouxe em relação à organização da educação nacional. Sabemos níveis, não esqueçam disso, níveis. Educação nacional são dois níveis. Educação básica e educação superior. 2 níveis, né? E aí, nós temos as etapas da educação básica. São essas aqui: educação infantil, fundamental e ensino médio. Educação superior, as etapas que nós temos: a graduação, a pós-graduação, os cursos de extensão e os cursos sequenciais de 2 anos, né? São outras etapas. Então, não confundam níveis com etapas. E modalidades, essa aqui, ó, é uma forma regular, é a forma ideal de se organizar a educação básica. Porém, nem sempre isso acontece. Nós temos grupos, situações que não dá para organizar a educação básica desse modelo aqui. Aí nós fazemos as modalidades, são modos, maneiras, formas diferentes de organizar a educação básica, que não é essa forma aqui ideal, vamos dizer assim, regular. EJA, educação especial, educação indígena, não dá para organizar dessa forma aqui. Então são modos, modalidade, modos, maneiras diferentes de organizar a educação básica. Recapitulando, porque isso é fundamental. Níveis, nós temos 2. Ensino fundamental e educação superior. A educação brasileira é dupla. Só tem 2 níveis só. Ensino fundamental e superior. Do fundamental, nós subdividimos em etapas, né? Etapas. E modalidades modos diferentes de organizar a educação básica, que não seja esse modo padrão aqui que foi estabelecido. Olha só, na educação infantil, nós temos creches de 0 a 3 anos e 11 meses. As diretrizes colocam dessa forma bem específica. Nós precisamos saber disso, sim, para poder fazer a prova. Olha só, creches 0 a 3 anos e 11 meses. Pré-escolas com duração de 2 anos, né, 4 e 5 anos. Pré-escola. Então, creche e pré-escola. E só lembrando que obrigatório e gratuito no Brasil, obrigatório é da pré-escola em diante. Da pré-escola até o ensino médio. Educação infantil e ensino médio. Mas a pré-escola é o ensino médio. As creches está de fora. Ainda não é obrigatória, né? Ensino fundamental diz que a duração é de 9 anos. A duração é de 9 anos com 2 subetapas, né? Séries iniciais com duração de 5 anos e séries finais com duração de 9 anos. Séries iniciais, o 1º, 2º, 3º, 4º, 5º ano. Anos iniciais, né? E anos finais, o 6º, 7º, 8º e 9º ano. Então, nós temos aqui ensino fundamental de 9 anos, com anos iniciais e anos finais. E o ensino médio com duração de 3 anos. Essas são as etapas da educação básica. Vamos ver aqui rapidamente cada uma delas, porque repete muito o que já está na LDB. Olha só, repete às vezes até textualmente. Isso aqui, por exemplo, está repetido exatamente como a LDB traz em relação à educação infantil. Nas diretrizes, no artigo 22º, diz que a educação infantil ela serve para o desenvolvimento integral da criança. Integral significa cognitivo, afetivo, psicomotor, social, intelectual, emocional, da criança como um todo. Complementa a ação da família e da comunidade, né? E outra questão fundamental também, a avaliação tem. Nunca esqueçam disso. Tem muitas provas, que eu já vi várias questões de provas que colocam essa... não existe avaliação de educação infantil. Existe avaliação, sim. A diferença é o seguinte, a avaliação de educação infantil, ela é feita por meio de registro, de relatório. Você vai observar o desenvolvimento integral dessa criança e vai colocar isso em relatório, vai fazer um registro disso, né? Mas existe avaliação, não existe ensino sem avaliação. Lá nas creches já tem avaliação. Educação infantil tem avaliação. Só não pode ser usada essa avaliação como um meio de promoção para a etapa seguinte, né, que é para o 1º ano. Só não posso usar a avaliação para passar a criança de ano. Só para isso. Mas que tem avaliação, tem. Tá? E
a brincadeira orientada, né? E no artigo 23º ao 24º trata do ensino fundamental, que diz a duração de 9 anos, anos iniciais de 6 a 10 anos de idade e anos finais de 11 a 14 anos de idade.